professor, escritor lajadense que recebe o título de imortal da Academia Luso-Brasileira do Rio Grande do Sul. Luiz Felipe, muito bom dia, obrigado por ter vindo até o programa. Tudo bem contigo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Vamos falar um pouco sobre quem é o Luiz Felipe, para depois a gente chegar aí no título de imortal da Academia Luso-Brasileira, né? Você trabalha como enfermeira, é professor também, escritor. Nos relate um pouco sobre as suas atividades. Isso, a minha formação básica é enfermagem, sou formado desde 2016 pela Univates. Desde 2017 atuo na Unimed, aqui Vale do Taquari, Rio Pardo. Hoje trabalho na área de atenção à saúde, né? E também desde 2017 eu ministro aulas na Univates, né? Nos cursos de educação continuada, desde 2017 até então. E também tive algumas inserções no curso de graduação em enfermagem e demais cursos na área da saúde. E a escrita percorreu todo esse processo, desde a graduação, infância, e hoje ela desponta assim, como uma das principais atividades. E aí eu preciso te perguntar sobre esse título de imortal da Academia Luso-Brasileira do Estado. Qual o peso desse título? O que significa para a nossa audiência que, de repente, está ouvindo essa expressão pela primeira vez? É uma responsabilidade, né? O título de imortal ele vem como um reconhecimento a profissionais que desempenham a atividade de escrita, disseminação de informações e cumprem certa excelência nesse escopo, né? E ele vem com uma responsabilidade ainda maior na disseminação dessas informações e informações de qualidade, né? E motiva a seguir com o trabalho, principalmente na minha área, a pesquisa científica, né? Pesquisa científica de ponta, de qualidade. Hoje, na sociedade que nós vivemos, ela nos demanda a divulgação desses trabalhos científicos, né? Então, não basta ser professor, ser pesquisador, escritor, tu tens que divulgar esses trabalhos e divulgar com qualidade também. Então, o título ele vem reconhecer o profissional, mas também colocar mais responsabilidade em cima dessa pessoa, desse indivíduo, na disseminação e compromisso com a comunidade, né? Os teus textos são textos científicos, são textos da academia e ligados à questão da enfermagem? Variados. Uhum. A escrita, ela sempre foi muito variada, né? Então, eu tenho textos científicos ligados à questão acadêmica, às áreas de estudo que eu faço agora no doutorado, pesquisas à parte que eu realizo nos cursos, mas também escritas sobre temas cotidianos. Desde 2016, eu escrevo para jornais aqui da região, de todo o estado, né? Colunas de opinião, temas sobre o dia a dia, né? Uhum. Eu apelidei até de filosofia do dia a dia, né? Temas que me interessam, que eu busco e me sinto à vontade em escrever alguma reflexão, né? Então, as temáticas elas são variadas, desde o meio científico até uma opinião. Quando a gente fala do meio científico, eu vou repetir a minha pergunta, né? Mas do que a gente está falando? E talvez nunca se falou tanto quanto nos dias atuais, né? Dessa referência científica e de modo especial da área da saúde. E aí quando a gente tem alguém aqui no estúdio que fala sobre isso, que produz esse material, a gente quer entender um pouco mais, levando informação para a nossa audiência. Conte então um pouquinho para a gente. A pesquisa científica ela é complexa, né? Há poucos dias me questionaram como que surge uma ideia de uma pesquisa científica, o que isso demanda em termos de pessoal, de participantes, né? Toda pesquisa ela começa com um questionamento, um problema que normalmente nós temos na sociedade. A partir desse problema, nós temos uma série de avaliações que passam desde comitês de ética para verificação, desde bancas avaliadoras de outros professores e depois a busca de participantes, né? Toda pesquisa científica ela demanda algum campo de estudo e esse campo de estudo tem pessoas, tem animais, tem uma série de sujeitos, digamos assim, né? E ela demanda muita dedicação também, né? Não basta eu descrever os meus achados do campo, mas também interligar essas informações com as demais pesquisas que acontecem no Brasil e no mundo, né? E cada vez mais nós temos uma disseminação de pesquisas científicas em termos internacionais, né? E nós não podemos deixar também de fora. Então, nos demanda uma leitura além do português, do inglês, do espanhol
e interligar esses pontos numa pesquisa, né? Uma pesquisa demanda investimento de pessoal, financeiro, muito tempo, né? Abdicação de lazer por vezes, ficar lá escrevendo e construindo esses textos, né? Então, uma pesquisa científica ela é abrangente, ela é complexa e talvez por isso as pessoas tenham um pouquinho de dificuldade de compreendê-la, né? A sociedade nos demanda de simplificação, cada vez mais, principalmente agora, depois de todo o período pandêmico, né? Nos demanda simplificação e uma pesquisa científica ela não tem como ser simplificada ao extremo, né? Eu tenho essa dificuldade, enquanto comunicador de pesquisa científica, simplificar um texto que eu demorei 2 anos para pesquisar e escrevi, sei lá, 100 páginas. É difícil tirar um resumo de 5 ou 6 linhas sobre aqueles resultados, aquele contexto. Então, uma pesquisa científica ela tem um certo grau de complexidade que demanda uma leitura densa, um sentar, refletir sobre aquele texto, né? Mas vai do papel do comunicador também, né? Mostrar essa importância e, principalmente, ter consciência da fonte dessa pesquisa, saber em quem confiar, qual pesquisador realmente merece esse respaldo científico para comunicá-la, né? Como é que foi para o Luiz Felipe, que atua numa área que foi muito visada e que teve uma participação muito intensa agora em função da pandemia, se isto também te gerou mais conteúdo, gerou mais possibilidade de escrita em função da pandemia nos últimos 2 anos, né? Você que atua numa empresa e trabalha diretamente com essa questão de saúde, pelo teu envolvimento também como professor na Univates, enfim, como é que foi para ti? Foi um período de muita criatividade, muitas informações, né? No início, eu brinco que no início eu escrevia sobre pandemia, depois achei que tivesse findado, escrevia sobre pós-pandemia, depois voltou a pandemia, né? Mas foram tempos de muita criatividade, o tempo de isolamento foi um tempo bom para a escrita, né? Fiz diversos plantões na assistência junto à Unimed, muitas palestras, muitas aulas virtuais. E, em meio a isso, esse distanciamento social também possibilitou um tempinho a mais para a escrita, para reflexões pertinentes a isso. Tenho muitos textos sobre o pesquisador durante a pandemia, isolado dos participantes de pesquisa, tendo que fazer entrevistas virtuais, né? E tudo isso foi assim, um momento de muita reflexão e muita escrita, com certeza. Como que o cenário, né, a sociedade, as pessoas envolvidas, os governos ou, enfim, os líderes olham para esses profissionais da pesquisa científica? E, de novo, né, eu acho que o momento para se falar sobre isso é esse, porque a gente está tentando explicar para a nossa audiência nos últimos 2 anos a importância da ciência, né? Inclusive a própria expressão, né? Quando a gente falava, trazendo um exemplo para a nossa audiência sobre vacinação, e todo o temor e todas as dúvidas, e nós aqui incessantemente tentando motivar o nosso ouvinte a se vacinar. A gente falava da força da ciência, do acredite na ciência. E aí eu imagino que tenha tido uma mudança nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos. Como que, para quem atua nessa área, a comunidade, e aí de novo estendendo aos líderes, veem a ciência? Nós temos diversos paralelos hoje, né? Nós vivemos em um cenário em que a ciência ela perde recursos diariamente, né? E essa perda de recursos ela impacta diretamente tanto na permanência de pesquisadores no Brasil, realizando pesquisas. Os que estão no Brasil, eles perdem força para realizar suas pesquisas. As nossas pesquisas demandam investimento, demandam laboratório, demandam pessoas, demandam bolsas de estudos, principalmente, e com essa perda de investimentos, a pesquisa também diminui tamanho, né? Nós diminuímos tanto a questão de visibilidade dessas pesquisas quanto a ocorrência de algumas, né? E hoje, enquanto sociedade, nós discutimos muito o que é verdadeiro, o que é ciência, o que não é, né? E o que eu falo para a comunidade é: leia nas fontes, busque informação de qualidade, né? Repito aquilo que eu falei anteriormente, na questão anterior. A sociedade busca informações simples, 2 ou 3 linhas que expliquem algo muito complexo, né?
mas ninguém pensa por trás daquilo quem escreveu, quem está dizendo aquilo, né? Quem está colocando à frente aquela informação da comunidade. Então, busque as fontes, busque entender, o exemplo, a vacinação, busque entender o que é uma vacina, qual é o contexto de aplicabilidade, os estudos associados para se chegar até essa vacina final, né? E, a partir disso, tirar uma conclusão, né? A ciência vem passando por uma série de questionamentos relacionados a isso, né? Mas a ciência não é feita com a opinião do pesquisador, e sim com achados científicos, né? Todas as nossas pesquisas, as minhas em particular, eu dou certeza disso, elas são feitas de achados no público-alvo estudado, né? Então, não tem como mentir. É um achado que é discutido com demais autores, e isso se torna uma teoria, se torna verdadeiro, e também uma forma de intervenção na comunidade. Então, busque as fontes, né? Duvide, né? Essa é a expressão correta. Duvide das informações muito objetivas, curtas, e busque nas fontes para isso. E isso a internet ajuda também, né? O acesso à internet ele nos facilita a encontrar informações falsas, mas também as verdadeiras. Então, busquem sites que disponibilizam pesquisas científicas. Todos os meus artigos científicos e de colaboradores são publicados em revistas científicas em formato online, e é uma coisa que eu prezo, porque eu acredito que o online ele dissemina a pesquisa e não fica naquela via impressa, né? Então, busque, joguem o nome do Luiz no Google e com algumas palavras-chave vocês vão encontrar os artigos e vão poder conferir na íntegra essas pesquisas, né? Estamos conversando com Luiz Felipe Pissai, enfermeiro, professor, escritor, que recebe o título de imortal da Academia Luso-Brasileira. Ontem ainda lia de uma reportagem de uma pesquisadora que recebeu uma certa quantia em dinheiro para pesquisar, que pode ser considerado até um valor bastante elevado. Aí eu te pergunto, as tuas pesquisas são por iniciativa própria ou tu tem incentivo, né? A gente fala muito sobre essa questão científica aí de falta de apoio, muitas vezes, de governos, né? Por iniciativa tua, ou tem alguma ajuda governamental, até mesmo de empresa ou da instituição que você atua, ou até mesmo da universidade? O incentivo que eu tenho desde o início é o incentivo das instituições, em termos de ceder espaço, liberações, análises, né? Na Univates, por exemplo, eu tenho uma parceria muito grande com a área do ensino, em que eles fazem essa abertura de salas de aula, de espaços para a realização da pesquisa, né? E em termos financeiros, não, é iniciativa própria mesmo, né? Nunca tive bolsa, digamos, nunca tive investimento financeiro direto, em termos de governo e nem da iniciativa privada. O único incentivo mesmo é a liberação desses espaços para a realização das pesquisas. E a gente tem como mencionar um exemplo de pesquisa para o nosso ouvinte entender, um achado dessa pesquisa, de uma destas tuas pesquisas? Nós temos várias pesquisas em andamento, algumas já finalizadas. A em andamento que eu trabalho no doutorado, ela vem acontecendo desde 2017, né? Ou até antes, né? Eu trabalho especificamente com alguns processos relacionados à enfermagem no meu doutorado, que é a sistematização da assistência de enfermagem. O pessoal da saúde vai entender esse termo, né? Eu estudo desde a minha graduação, em termos de 2015 e 2016, segui durante o mestrado 2017 a 2019 e agora no doutorado. Dentre os achados, eu posso citar desde queda na qualidade da assistência que os enfermeiros prestam à comunidade, necessidade de ensino de qualidade dos processos de enfermagem. Outras linhas que eu estudo é envelhecimento humano, né? Participo de pesquisas sobre envelhecimento humano com a professora Arlete Alicuns da Costa, que esteve aqui também algumas vezes, né? Ela é uma grande estudiosa sobre envelhecimento humano aqui no Vale do Taquari como um todo. E a partir desses achados também nós constatamos vários grupos de idosos que sofrem preconceito, por exemplo, preconceito cultural,
discriminação pela própria idade, né? Violência dos mais diversos tipos, né? Tanto praticada por membros da família quanto da comunidade, né? Aquela noção de que a violência, ela nem sempre ela carrega o título de violência, mas ela acontece, né? Alguns achados são esses. As minhas pesquisas nos últimos anos são voltadas mais à área do ensino em saúde, práticas de ensino relacionadas a laboratórios, ao uso de tecnologias, né? E esses achados, eles vão ao encontro da qualificação da formação do profissional. Não só o enfermeiro, mas todos os profissionais da área da saúde, né? Psicologia, nutrição, medicina, odonto. Eles buscam uma formação de qualidade com o produto final lá na população, né? Como que o profissional vai atuar perante um problema, perante uma situação e perante a nossa comunidade tão carente de cuidado. Muito bem, Luiz Felipe. Vamos reforçar aí o pessoal que quer acompanhar os teus textos, que quiser, enfim, saber um pouco mais do teu trabalho, né? Agora como imortal da Academia Luso-Brasileira do Rio Grande do Sul. Primeiro, deixa eu te perguntar, tem um projeto de algum livro, alguma coisa nos próximos meses, anos? O livro é um projeto que eu sofro uma cobrança diária sobre imagino. isso. Eu escrevo e o livro não sai. Mas tem um projeto em construção desde o final do ano passado, né? Vamos ver se agora até o final deste ano sai pelo menos um final, assim, uma redação final sobre esse livro, né? O projeto agora, como Imortal, também é dar seguimento a todo o processo de pesquisa que eu venho construindo. Eu tenho a finalização do doutorado até setembro. A ideia é que essas pesquisas não parem, que elas sigam mesmo findando o doutorado, né? Os textos de opinião eles vão seguir porque é um hobby, né? É um hobby observar a comunidade, escrever sobre, né? E projetos específicos como Imortal agora, né? Como eu falei, nós temos uma série de responsabilidades, né? E uma delas é levar informação, levar cultura à comunidade, principalmente aqui em Lajeado, né? Então, no futuro, sim, a gente prevê algumas ações de doação de livros, por exemplo, palestras, momentos de troca de informação, né? Isso tudo é um planejamento, né? Muitas coisas podem acontecer a mais. Obrigado pela tua presença, estamos sempre à disposição, nos mantenha informado aí também dos teus projetos futuros. É uma satisfação poder divulgar, né? Um lajadense, né? Você é natural daqui mesmo, né? Não, sou natural de Putinga. Putinga, mas mora hoje... Moro em Lajeado há 6 anos. Obrigado aí e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado pelo espaço. Quem ficar interessado pelas minhas pesquisas, me sigam nas redes sociais, que eu divulgo os textos na íntegra. Qual é o endereço no Instagram, Facebook? Diariamente é o meu nome mesmo, Luiz Felipe Pissaia, ou @lpissaia, né? Vocês podem me encontrar lá. Divulgo diariamente pesquisas, os textos produzidos e fico à disposição. Reforço o agradecimento pelo espaço, é muito importante para a divulgação da ciência, principalmente. Obrigado. As ordens sempre. Luiz Felipe Pissaia, enfermeiro, professor, escritor, ele que recebeu o título de imortal da Academia Luso-Brasileira do Rio Grande do Sul. 3 minutos para as 9, 21:02 a temperatura, nem depois do intervalo tem o Independência.